Olá a todos e todas. Muito boa noite. Muito bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo esse culto, que é o culto do Evangelho da noite do dia 14, não, hoje é o dia 18 de janeiro de 2024. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, que é o que está sendo estudado atualmente. Nós vamos fazer o estudo até o final de Lucas, e aí depois então passaremos para João, né? A gente faz o estudo lá na Aliança da Fraternidade, seguindo, né, os evangelhos conforme eles foram listados no Novo Testamento. Então, começa lá por Marcos, depois vai para Mateus, depois vai para Lucas, depois para João, tá? Aqui no Evangelho da Noite, nós temos a partir de fevereiro de 2021, então estaremos completando brevemente 3 anos, e lá, nesses primeiros cultos, a gente aborda o final do Evangelho de Mateus, tá? Depois tem todo o Marcos e o início de Lucas, estamos no capítulo 5. Mas antes de dar prosseguimento ao capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vamos fazer essa leitura inspiradora, de uma página inspiradora, né? De um desses livrinhos de mensagens que foram psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, né, que está aqui escrito, e foram ditados pelo Espírito de Emmanuel. E aqui hoje a gente está com Fonte Viva, e a lição é a lição 67, que diz o seguinte: modo de servir. Aqui, deixa eu botar uma luz aqui para me ajudar. Lição 67, modo de servir. Renovai-vos pelo espírito de vosso modo de sentir, que é um modo de sentir. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Reage à vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais, e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis à determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado das técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência
são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimentos com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de nos ensinar, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor? Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra e pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Graças a Deus. E graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e toda a sua falange de trabalhadores, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, com todos os seus trabalhadores, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, espíritos amigos e simpáticos, que colaboram sempre e fazem acontecer esse culto do Evangelho da Noite, de forma que possamos todos estar embebidos nesse mar de vibrações benfazejas e da mais alta esfera espiritual, que são trazidas até nós durante esses minutos que passamos juntos, comungando com essa espiritualidade superior, recebendo em nossos lares físicos e espirituais essa caravana maravilhosa de espíritos benfazejos que vem sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, assim também como os nossos corpos, que são os nossos templos, né? O corpo racional, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo físico, o corpo duplo etérico, de ligação entre as duas, e na realidade várias camadas de sutilezas materiais, desde o material até o espiritual. Todos nós sejamos beneficiados durante esse culto, que possamos receber esse enorme passe das esferas superiores da vida, que nesse momento nos envolvem e vão fazer acontecer esse culto, né?
a partir do plano espiritual e nós outros aqui no plano material vamos servir de antenas para trazer essas energias até esse plano de maneira que possam beneficiar os companheiros de senda e a contemporaneidade. Dá-nos permissão, Jesus, para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 de Lucas, e hoje vamos apreciar os versículos de 17 a 26. Tá? E nesses versículos é contemplado a passagem que Pastorino intitulou Cura do Paralítico. É uma passagem conhecida, que vocês já devem ter ouvido falar, que os 3 evangelistas sinóticos relataram. E é aquela que o Lucas, como estamos seguindo em Lucas, descreveu assim: ocorreu num daqueles dias em que ele estava ensinando e achavam-se sentados perto dele fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a força do Senhor com S maiúsculo, é o Senhor Deus Pai, tá? Que a gente está ali com Cristo, que é Deus Filho. E a força do Senhor estava nele, para curá-los. É para bem. Não é que a força do Senhor esteja com você. No caso, ele estava nele porque ele é um Espírito crístico que já fez a união com o Pai. Vieram uns homens trazendo na maca um hemiplégico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, através da multidão, subiram ao terraço e, por entre os tijolos, o desceram na maca para o meio de todos, diante de Jesus. Deixa eu andar um pouquinho aqui. E vendo Jesus, a confiança deles, dos amigos lá do homem hemiplégico, disse: homem, teus erros foram resgatados. Começaram os escribas e os fariseus a raciocinar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão um só, que é Deus? Mas Jesus, percebendo-lhes os raciocínios, lendo o que eles estavam pensando, disse-lhes: que raciocinais vós? Que raciocinais vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus erros foram resgatados, ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, com T maiúsculo, planeta Terra, poder para resgatar erros.
Disse ao hemiplégico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente levantou-se diante dele, tomou a maca em que jazia e partiu para a sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e encheram-se de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Aí eu te pergunto, você acreditaria nesses aí? Quer dizer, nesses aí todo mundo estava lá, né? Primeiro que estava todo mundo com a boquinha aberta. Ah, eu quero um milagre, né? Todo mundo queria milagre. E, na verdade, também porque essa multidão lá enchendo a casa de forma que ninguém mais conseguia entrar. E aí, meu filho, pode ser cego, pode ser coxo, pode ser mudo. O pessoal estava lá no lugar, não dava licença, não. E esse é apenas um dos curados, né? Porque muitas curas foram feitas. Eu digo assim, aí todo mundo vai falar, claro, tá aí nos evangelhos, né? As curas, né? Que foram feitas, 30 e 35, tem outros que vão até 37. Mas, na verdade, isso são curas selecionadas, né? Vocês já devem estarem espertos para isso, né? Na verdade, isso é uma fatia das curas que foram feitas. Alguns cultos atrás, talvez uns 4, tem a passagem que ele passa a noite toda fazendo cura, né? A passagem começa dizendo que ele chegou, e aí ele chegou lá de um lugar, final do dia, e começou a fazer curas. Depois diz que amanhece e ele está lá fazendo curas, entendeu? Atendendo ao pessoal que está vindo ali de volta daquela região que ele se acha, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que e ocorreu num daqueles dias em que ele estava ensinando. Então ele para ensinar, para dizer a boa nova, mas o povo vai lá atrás dele, não é para ouvir boa nova. O povo quer cura, o povo quer fenômeno. Então a casa está cheia de gente que você vê que nem estão pedindo nada, estão lá. Na verdade, até muitos nem tinham nada para pedir, ou já tinham obtido a cura, mas eles estão lá para ver show, para ver fenômeno, para ver tipo isso que está sendo narrado aí nessa passagem, a cura do paralítico. Mas ali diz o seguinte, que aglomeração, que gente era essa? E ocorreu num daqueles dias em que estava ensinando e achavam-se sentados perto dele fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, você vê como é que a fama já se espalhou. E repara, a fama já se espalhou de tal maneira que até o pessoal da sinagoga, quer dizer, não é aquela fama do cara que ele estava andando lá na estrada, viu Jesus curando perto da entrada de alguma cidade, ele continuou e levou a novidade lá, a notícia, né? Lá para dentro da cidade. Mas o negócio já foi parar dentro além da periferia do povão, dentro da sinagoga. Porque lá na sinagoga que vai ter os fariseus e os doutores da lei.
né, vindo de todas, então era uma cabeçada. E aí você vê ali aquela multidão. Eu assinalei que tem a multidão que está lá em volta, muitos querendo milagre, querendo resolver algum problema, como é o caso desse de hoje aí do paralítico, mas outros queriam ver espetáculo, estavam lá. Tinha um pequeno percentual que eram seguidores do Cristo, estavam lá pela mensagem, e ainda tinham esses aí, fariseus e doutores da lei, que estão ali para pegar um erro de Jesus, para dar uma enquadrada em Jesus, entendeu? Eles estão ali para saber como é que eles vão lutar contra esse inimigo. Por quê? O Cristo, agindo dessa maneira, já tirou um monte de gente lá da sinagoga, né? Inclusive, uma das mensagens era que o sábado serve ao homem, e não o homem ao sábado. Ou seja, isso é uma cutucada nos fariseus, que achavam que seguir uma religião era seguir preceitos externos. E aí muitas curas são feitas sábado, e algumas até dentro da sinagoga, já para colocar em xeque essa observância, essa prescrição. Ou seja, sábado não pode fazer nada. Deus fez o mundo em 7 dias e no 7º descansou. E aí, para o sábado não fazer nada. Sim, uma folga semanal, né? Sabático, um sábado, para você refazer as energias. E em refazendo as energias, vamos aproveitar e vamos refazer essas energias no templo, que no caso era a sinagoga. Por quê? Porque também tem interesse que as pessoas sigam a religião, elas frequentem o templo, deem o dízimo para manter o templo, manter os sacerdotes, os escribas, fariseus. Ainda tem aí, que não aparece, mas em Mateus foi muito explorado, tem os saduceus, né? Também, que esses é a classe de onde geralmente vinham os sacerdotes. E é uma classe bem aquinhoada, né? E eu vou dizer que, então, muita gente estava lá para pegar os erros de Jesus. Então, por exemplo, acabaram de pegar um, né? Quem é esse cara que está falando em nome de Deus? Só quem pode redimir erros é Deus. E é interessante que nos 3 sinóticos, você repara, eles usam o mesmo termo. Homem, teus erros foram resgatados. Pode ser até por ele mesmo, né? Filho, homem, teus erros foram resgatados em Lucas. Em Marcos, filho, teus erros foram resgatados. Até porque está entre aspas. Aí, tem ânimo. Em Mateus, tem ânimo, filho. Teus erros foram resgatados. Esses erros foram resgatados, ele é até uma coisa até bem espírita, né? Porque, por exemplo, se tem uma vida só, esses erros foram resgatados, mas de que erro está falando? O cara era paraplégico, ou era cego de nascença. E aí, que erros eram esses que a pessoa já nasceu com resgate? E aí, os teus erros foram resgatados, pode ter sido por ele mesmo, ou nessa vida, ou ao longo de várias, e ele já tinha a cura, e pode ter sido pelo próprio Cristo, né? Que fez esse resgate, assim como na cura dos 10 leprosos, ele deu uma colher de chá lá, né?
os 10 leprosos, sendo que só um que reconheceu e voltou. Então, mesmo quando você recebe uma cura, vamos dizer, um milagre, entre aspas, uma bênção, mas você só recebe mesmo dentro de você e na sua vida se você fizer a conexão com Deus e reconhecer que aquilo estava fazendo resgate, que você estava realmente pagando um débito, e reconhecer que você recebeu uma cura, um auxílio do alto. Isso é muito importante, porque senão tem a prova e tem a expiação. Muitos espíritas acham que é a mesma coisa e é junto. Uma coisa é você expiar o seu erro, e você pode expiar um erro durante várias encarnações. Uma coisa de muito ruim que você fez a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Provavelmente não vai ser numa encarnação que você vai resolver, né? Agora, aí depois, irmão, você vai expiar aquilo tanto para reparar o erro cometido, quanto para aprender a não fazer mais. E aí, pode ser que junto, na mesma encarnação, venha uma prova. Ou pode ser que seja na próxima, né? Então, aí você vai ser provado contra aquele conteúdo que você expiou. Por isso que até o mundo, os mundos são de expiação e prova. São os mundos de resgate, né? De resgate. Que você vai resgatar e depois vai ser provado. Agora, você pode ser que você, em sendo provado, você seja reprovado. E aí, você vai ter que provar de novo. Como o próprio nome diz, reprovado. Você vai ter que sofrer uma prova de novo. Pensa bem nessas palavras, né? E aí o que acontece? Aí a pessoa vem, não é exatamente igual, mas vai resgatar o mesmo conteúdo, ou tentar resgatar, né? Por exemplo, uma pessoa que fez mal a uma coletividade, a uma etnia. É difícil que ela, numa encarnação, obtenha o perdão de todas aquelas milhares de pessoas a quem ela fez mal, né? Vai ter um ou outro nessa encarnação que vai te perdoar, que vai relevar, que vai estar até mais em contato com você, mas vai ter mais 10 mil lá jogando vibração ruim em cima de você. Então, é importante que você aproveite bem a prova, não fica maldizendo, não fica se comparando ao outro. Ah, mas fulano nasceu nas montanhas de Beverly Hills, numa mansão, no meio de uma família muito bem aquinhoada, numa família que, né, tem estruturado. Ah, e eu nasci aqui. Você, se tem a compreensão espírita, você não tem que questionar isso. Você tem que pegar aquela prova, aquela dificuldade, e pensar, por que eu estou passando por isso? E aí, o que eu tenho que tirar daqui? Provavelmente, em fazendo isso, você vai resgatar. Você vai superar a prova, porque você não está discutindo, né, por que eu estou aqui. O moço era a cura de um paraplégico. Lucas, que era médico, usa até que ele era hemiplégico, tá? E o que eu já em outras vezes assinalei isso, nós estamos numa época que tem uma Paraolimpíada. E uma Paraolimpíada envolve milhares de pessoas do mundo inteiro. E são milhares de pessoas com restrições sensoriais, físicas. E essas pessoas, elas estão lá dando o melhor delas e competindo para ver quem é que corre mais, quem é que joga melhor basquete, handebol,
quem é que nada melhor, individual, em grupo. Ou seja, essas pessoas, eu não, né, não tenho uma carta para falar em nome de todas, mas é bem provável que essas pessoas, quer dizer, a demonstração para a gente é essa, né? Tem pessoas que já não estão mais questionando, por que eu vim paraplégico, por que eu sou anão, por que eu sou cego? A pessoa já está lá, competindo, ela já superou a limitação. Ela está consumindo esse karma e passando por essa prova da melhor maneira possível. Ela não está mais lá sentada lambendo as chagas. Ela já superou e já está lá numa outra momento que, né, bom, vamos ver o que eu posso fazer daqui. E aí, de acordo com suas afinidades, um nada, o outro joga o dardo, o outro corre, né? Então, cada um dentro de suas afinidades vai fazer o seu melhor. Seu melhor com a limitação. Você está competindo com outros com limitação. Então, a gente tem um grupo de almas no mundo que já aceitou a corrigenda e já superou. É todo mundo que tem deficiência? Não. Infelizmente, tem muitos revoltados e assim, inconformados, e não é uma coisa mágica, né? Mas a gente tem que pensar que a Paralimpíada é um evento recente. Por que não ocorria antes? Antes essas pessoas nem saíam de casa. Então já tem também a sociedade começa a acolher. É claro que falta muito, é claro que acolhe muito mal ainda, mas pelo menos algumas pessoas já estão pensando nisso, né? Na hora de projetar uma rampa, eu acho ainda bem insuficiente, dado o número de arquitetos e engenheiros. O cara vai botar uma escada, bota uma rampa. A rampa todo mundo sobe, na escada só quem não tem problema. Mauro, você está falando de quem é paraplégico, quem usa muleta? Não, eu estou falando da pessoa que é cadeirante, estou falando da mãe que está com carrinho de bebê, né? Eu estou falando da pessoa que teve um problema no joelho e agora ela está usando muleta, mas ela não usava antes. Eu estou falando do paraplégico que é paraplégico, não vai ter possibilidade de não ser. Então, a rampa atende todo mundo. O meio-fio rebaixado nas esquinas, onde tem sinal, para os cegos e para os cadeirantes, e para a mãe com o carrinho de bebê, e para a senhora que é muito idosa e agora está usando cadeira de rodas, entendeu? O outro que sempre usou porque era paraplégico. Então, isso atende a todo mundo, e quem tem a locomoção perfeita vai passar ali também da mesma forma. E isso não tem custo a mais. É a mesma grana que é para fazer uma calçada rebaixada, é para fazer a outra. E aí vieram os 4 amigos e desceram o paraplégico na frente de Jesus. Ninguém se comoveu, ninguém saiu da frente para levarem o paraplégico lá para Jesus, não. O povo já estava lá e ficou. Eles é que arrumassem uma outra saída. E aí eles foram por cima, porque esse terraço geralmente tinha uma escada lateral, que é um terraço que eles usavam para secar os peixinhos, entendeu? Botar os peixinhos no sol para secar, para fazer secar pele, para quem fazia, era não exatamente um curtume, porque quando você faz profissionalmente tem uma superfície grande, mas era um terraço usado para secar roupa, para secar peles de animais que foram mortos. E esse lugar lá em cima não era um telhado como hoje, eram placas que tinham uma trama de bambu, de madeira, e aquela trama era preenchida com essas placas de barro, né? Com alguma estrutura de palha,
e usava para fazer o teto. Então eles tiraram essa tampa e baixaram o paraplégico na frente de Jesus. E Jesus, ele dá, como eu falo sempre, o toque de mestre, né? Que aí ele fala, os teus erros foram resgatados. Muitas vezes a gente está lá penando e até já foi resgatado, os erros já foram resgatados. Mas precisa do mestre te dar o peteleco aqui, ó, para você acordar, né? Às vezes a pessoa recebeu uma bênção, né? Aí vamos ver como é que ela vai lidar. Homem, teus erros foram resgatados, não ficou claro se Jesus resgatou ou se... E aí, para que ficasse bem marcado, disse ao hemiplégico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E aí ele confirmou, na frente de todo mundo da sinagoga, que ele tinha poder, exatamente também, além dessa cura. Lembra que eu falei que as curas têm um sentido? Essa cura era também para mostrar a essas pessoas da sinagoga que ele era o Filho de Deus e ele tinha esse poder de curar. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, que vocês vão se colocar confortavelmente, fechar os seus olhos, sintonizar nos seus guias e protetores espirituais e nos trabalhadores da Falange de Francisco e da egrégora do Evangelho da Noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Nos colocamos de corpo relaxado fisicamente e mentalmente sintonizando com as egrégoras superiores, os espíritos superiores que estão nos assistindo. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar
a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange bendita, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores e anjos guardiões, que tantos nos envolvem e nos assistem. Nós pedimos, Senhor, para que todos aqueles irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ter sido atendidos na medida das suas necessidades e merecimentos. Nós rogamos ainda que um quanto de luz possa abrasar essa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos possam ser auxiliados nos seus bons intentos. Que todos possam ser envolvidos pela luz, a paz e o amor do Senhor. Que nós, Senhor, possamos ter podido ser visitados pela caravana do Evangelho da Noite e ser atendidos em nossas necessidades. Que nós possamos ter tido o nosso lar sanitizado e abençoado, assim como os nossos corpos. Queremos rogar ainda um quanto de luz para todos esses líderes espirituais que estão atuando na Terra, que estão ligados a esse orbe terrestre, e todos os líderes materiais que estão encarnados, sofrendo a influência desses verdadeiros tsunamis energéticos. Jesus Cristo, abençoa ainda, Senhor, todos os nossos bons intentos e a nossa missão junto à nossa senda, junto ao nosso Éon, junto a esses irmãos que caminham conosco. Então pedimos a iluminação do nosso ambiente de trabalho, da mente e dos corações desses irmãos que dividem conosco o ambiente de trabalho na paz e no amor do Senhor. Nós agora, Senhor, vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções, Senhor, e as nossas demandas, inclusive pedir para os amigos, familiares que estão na nossa tela mental, graças a Deus. Graças a Deus, então nós pedimos a permissão ao Cristo, que é o dono do culto, para dar por encerrado esse culto do Evangelho da noite de hoje, né? Dia 18 de janeiro de 2024, pedindo uma boa semana e falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.